Bom dia para você que está ouvindo esse áudio durante o dia, ou boa tarde para você que está ouvindo à tarde, ou boa noite para você que está ouvindo boa noite. Tenha um excelente dia completíssimo na presença do Senhor, amém? A gente vai dar continuidade à nossa leitura do livro de Lucas, que já está chegando à sua reta final. Já estamos nos últimos capítulos do livro de Lucas. Tem sido uma leitura edificante. A gente tem visto que tem vários relatos, histórias que também encontramos nos outros evangelhos. Então, para quem vem acompanhando há mais tempo, vai notando, né, essas semelhanças. E também por conta disso, eu também não estou comentando muito, porque nos outros livros também eu já comentei algumas coisas. Às vezes acontece de eu repetir, trazer alguma explicação novamente, porque às vezes acontece de alguém não estar acompanhando todos os áudios, né? Mas está ouvindo ali um áudio aleatoriamente. E aí é bom saber, né, de alguma coisa diferente, alguma curiosidade que eu possa repassar a você. E lembrando que esse projeto é para nossa edificação mútua. Eu também aprendo muito com quem também está aprendendo, com quem está acompanhando. Então, se por acaso você tem dúvidas, se por acaso você tem comentários, algo que lhe chamou a atenção, algo que você sabe que gostaria de compartilhar, fique à vontade, né? Esse projeto é para nossa edificação, todos nós. Todos nós estamos aqui para aprender juntos. Então hoje é Lucas, capítulo 21. Deus vai abençoar a nossa leitura. Venha falar com você, comigo, né, nosso coração de maneira particular. E que Deus abençoe nossa leitura. Amém? Então, pega a sua Bíblia, seu material de estudo e vamos lá. Lucas 21 diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então aqui fica bem claro que o Senhor, ele não olha para o valor de nossas ofertas. Ele olha, eu digo assim, o valor monetário, né? Numérico. Mas o valor no sentido de sacrifício que aquela oferta carrega, né? O que foi que eu sacrifiquei para dar aquela oferta ao Senhor? Né? O Senhor disse que Ele não recebe oferta quando a gente está mal com alguém, por exemplo, né? Alguém nos feriu e a gente está triste com aquela pessoa, zangado. Então o Senhor quer que a gente se reconcilie com aquela pessoa antes de ofertar, né? Então quando a gente faz isso, abre mão, né, do nosso ego, do nosso orgulho, é um sacrifício que a gente está fazendo ao Senhor. Né? Então, que tipo de sacrifício? Porque as ofertas hoje não é mais levando um bezerro, uma rolinha, né, como antigamente. Hoje em dia as pessoas dão dinheiro, né? Que é uma forma de manter o templo. Antigamente essas coisas de dinheiro até existia, mas não era muito forte, né? Existia muita questão da agricultura, da plantação, né? Então as pessoas levavam, né? Oferta de manjares, né? Que tinha coisas, né, de plantação, tinha os frutos da terra, tinha as ofertas também, que era o gado, né, o cordeiro, tinha o bezerro, né? Então era muito isso. Hoje em dia não se tem muito isso, né? Embora muitas vezes é até legal, né? Dar uma, por exemplo, você que cria uma galinha, levar uma galinha caipira pro irmão, né? Levar uma galinha caipira, uma lagosta, um peixe, né? Para manter ali a união, né? Entre os irmãos ali. Mas, brincadeiras à parte, isso aí também acontece na prática, né? Quando você agrada o seu irmão, quando você ama o seu irmão, você está amando a Deus também. Mas aqui a questão aqui da história da oferta da viúva, né? Vamos dizer assim, na prática, que acontece em todas as igrejas, né? Questão do dinheiro, né? Não é somente entregar um valor, né? O Senhor não olha só o valor que você está entregando, né? Ele olha o seu compromisso que você está tendo ao entregar aquela oferta. Se você está dando as primícias, né, daquilo que você ganhou, né? Quando você ganhou aquele dinheiro, se você já se lembrou de separar a oferta ao Senhor, né? Ou se você só colocou aquelas moedas, aquele dinheiro que sobrou, né?
depois de pagar todas as suas dívidas, todas as suas contas do mês. Então ele observa muito a intenção do nosso coração, nosso compromisso, o que a gente teve que abrir mão para fazer aquilo, se a gente teve que perdoar alguém, né? Se a gente teve que obedecer a alguém na igreja, né? Liderança. Tem os líderes que, sinceramente, misericórdia de Deus, mas é bem difícil, né, de obedecer, mas Deus escolheu, então é ali que você abre mão do orgulho, né? Abre mão de si mesmo para estar obedecendo ao Senhor. Pode ser difícil, né? Então é isso, né? É esse valor que nós não podemos pegar, né? Não é um valor tátil, né? Mas é um valor espiritual, é um valor emocional que o Senhor ele observa, né, nas nossas atitudes. Então, continuando aqui, versículo 5. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Veja que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não parecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, isso aqui são os sinais, né, do fim. Depois que Jesus citou, Jerusalém ela foi atacada, né, novamente. Houve todo um conflito lá em Israel, que se perdura até hoje, né, entre israelenses e palestinos. Então você que tem curiosidade de saber como é que acontece lá a política, como é que é o conflito entre Israel e Palestina, como foi que iniciou, fica uma dica, né, de pesquisa, que depois que Jesus citou, né, essas coisas se cumpriram. Realmente não houve pedra sobre pedra, né? Eles destruíram o templo. Hoje em dia não há mais o templo em Israel. No lugar do templo existe uma mesquita muçulmana. E eles, né, o pessoal de Israel, depois de muito, teve a guerra de 6 dias, né, que ganharam milagrosamente, né? Uma pequena nação que estava muito fraca diante das outras nações conseguiu ganhar. Então a gente vê ali a mão de Deus, né? Como a gente vê ali Jesus, o Senhor, né? Que ele não tinha se revelado ainda como Jesus, né? O Senhor, ele vencia as outras nações, né, através do exército de Israel. Então você vê ali uma vitória também de Deus contemporânea de Israel ali na Guerra dos 6 Dias. Então você que tem esse interesse de conhecer mais, fica essa dica, né, para você entender melhor como é que acontece hoje os conflitos em Israel. Então, continuando aqui, né? Versículo 25. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então a gente tem visto, né? É, porque guerra já acontece isso há muito tempo, né, na Terra. Mas tem acontecido muitas coisas ao mesmo tempo e com muita frequência, né, que tem chamado muito a nossa atenção. Terremotos, até mesmo essa pandemia, essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, né? Eu tenho convivido com pessoas esses dias que têm tido, que moram ou conhecem pessoas que moram nos Estados Unidos. E elas têm relatado que nos Estados Unidos não é mais a mesma coisa, os preços das coisas estão bem caras, né? As pessoas estão se mudando de lá, estão imigrando, né? Não estão mais assim vendo os Estados Unidos como aquela nação de antes que a pessoa ia para lá e mudava de vida, né? Então as pessoas estão indo para outros países. Os Estados Unidos agora não tem sido mais a preferência, né, de pessoas para mudarem de vida. Então, tudo isso para que se cumpra as coisas, né, os sinais. A gente sabe, você que tem interesse, né, de pesquisar, você vai ver que Israel é uma nação do tamanho do estado de Sergipe, do Ceará, bem pequeno, do Ceará no Nordeste, desculpa, né, bem pequenininho, rodeado de nações enormes que são doidas para devorar Israel. Mas um dos países que protegem Israel é os Estados Unidos. Então, digamos que a gente chegue numa situação em que os Estados Unidos não é mais a primeira potência mundial, que é realmente isso que está acontecendo, que está caminhando para acontecer, né? Então, não vai, o Israel vai ficar desprotegido, né? Então, provavelmente vai acontecer ali um conflito armado. Não sei se vai ser de uma forma só ali entre o Oriente Médio ou vai envolver também esses países que estão envolvidos aí no conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Mas provavelmente vai ser uma guerra, talvez a terceira guerra mundial, né? E a gente tá caminhando para isso, tá bem pertinho, né? A gente vê as coisas acontecendo. Então, continuando aqui. Onde foi mesmo que eu parei, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou, não sei se eu já li, não tô lembrando agora. Desculpe, né? Tem que estar mais conectado aqui. Comecei a falar, comentar e escapou aqui, mas eu vou ler de novo aqui. Então, essa parte que eu já li, mas eu vou ler de novo. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, que é uma das coisas, né, que os crentes esquecem muito. Né? Os crentes olham muito pra roupa, olham muito pra também, assim, questão da música, né? Se a pessoa ouve uma música secular, né? Se bem que realmente você faz sentido, mas não vamos ser religiosos ao ponto de condenar a pessoa ao inferno porque tá ouvindo uma música secular romântica, por exemplo, né? Como uma vez eu já vi um vídeo, um rapaz estava tocando música no casamento, né? Que ele é cantor, toca um instrumento lá, né? E aí ele começou a tocar uma música romântica que não era cristã. O pastor foi lá no homem, deu um carão no homem, disse um bocado de coisa. Meu Deus do céu, pra que isso, né? Então, existe sim um momento da adoração, né, ao Senhor, né? Mas a gente não pode também estar vivendo numa bolha, né? Então, se fosse por isso, a gente só ia, né, comer coisas que crente produz, né? Porque se na comida ali que é produzida na fábrica, né, uma roupa que é produzida, a gente não sabe. Tem fábricas por aí que produzem roupas, que produzem alimentos que são envolvidos com maçonaria, são envolvidos com feitiçaria, com coisa, né? E a gente só tem que orar ao Senhor, pedir para repreender todo mal, né? Cair por terra todo mal e cair para cima, né? Mas a questão aqui da glutonaria,
né? Tem muitos crentes, né, que veem mais a questão da roupa, nessas coisas assim que falam muito na igreja, mas não falam muito da comida, né? Como eu mesmo já fui criticado, que gosto muito de cuidar da minha alimentação, e uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, o que contamina é o que sai da boca, e não o que entra na boca. A gente tá vendo aqui que o Senhor tá dizendo que é pra gente ter cuidado com as glutonarias, né? Então, o Senhor ele entende, né? Ele fez o nosso corpo e ele entende o que que faz mal, o que que não faz, o que que faz mal, o que que não faz mal para o nosso corpo. E ele diz sim que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Senhor, né? E para você ter uma noção, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Você pode estar bem espiritualmente, mas se você não estiver se alimentando bem, você pode, através da alimentação, estar influenciando negativamente na sua alma, né, nas suas emoções, nas suas decisões. Se você tiver feridas na sua alma, como eu vejo muito acontecer isso. Então vamos ter cuidado com a glutonaria, né? Vamos comer alimentos que tenham qualidade, alimentos naturais, alimentos que não prejudiquem o nosso corpo. Abandone, né? O evite produtos processados, alimentos industrializados com corantes, com conservantes, enfim, né? Vamos ter cuidado com isso. Então, continuando aqui. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações carreguem de glutonaria, de embriaguez. Então, a questão da embriaguez não é somente do álcool, mas a questão também da aparência do mal, né? Então, eu já vi aqui mesmo, né? A gente estava aqui, recebeu um senhor que veio aqui, uma esposa de uma cunhada minha, chegou dos Estados Unidos, aí foram fazer uma recepção para ele, um churrasco, né? E aí eu vi um senhor que é crente tomando vinho. E aí chegou o momento da gente começou a falar a palavra do Senhor. E aí o homem, né, que estava sendo recebido, disse, né, que aquele homem que era o sogro dele, que é, né, disse que ele não achava que ele era crente. Só que ele não disse o porquê. E eu imaginei o porquê, porque ele observa a conduta, né? Nós, crentes, nós temos um padrão de conduta e é um padrão que é muito observado pelas pessoas de fora, pelas pessoas do mundão, né? As pessoas que estão no mundo, eles não estão na igreja, mas eles sabem do padrão de conduta de um crente. E quando ele vê um crente fazendo coisas que não é de crente, então quando o crente ele faz coisas que não é de crente, vai falar de Deus para ele, não tem credibilidade. Então é a aparência do mal. Não é só questão de álcool, vou beber uma cerveja sem álcool, vou beber não sei o que sem álcool. Não. Aparenta, já aparenta. A pessoa não vai ver lá no rótulo que não tem álcool. A pessoa lá longe vai pensar que você tá bebendo uma bebida. Vai pensar, o crente tá bebendo, né? E já tira o crédito da pessoa. Então vamos ter cuidado com isso, né? Nossa vida não é só questão de curto prazo, né? Nós temos que ver no longo prazo. E se um dia eu tiver que falar de Jesus para essa pessoa, né? Então a gente tem que olhar para isso também. E dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. Se por acaso tem alguma coisa para comentar, compartilhe conosco, que a gente se edifique mutuamente, que a gente fique firme na presença do Senhor e deixe Deus agir, operar na nossa vida, brilhar através de nós, amém? Receba esta palavra, né? Seja luz e sal nesta terra, deixe Deus agir na sua vida, ame a Deus e ame ao próximo, amando a si mesmo ou a si mesma, amém? Deus te abençoe e até a próxima leitura.